O que nós temos nas Escrituras, os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento, totalizando 66 livros, são livros inspirados por Deus, reconhecidos pelo povo de Israel, reconhecidos pelos apóstolos. Os primeiros livros, eles eram reconhecidos porque escritos por profetas, e eles eram entesourados junto da Arca da Aliança, guardados como tesouros. O povo de Deus sabia quais eram os livros realmente inspirados, e eles foram sendo guardados. Quando chegou no Novo Testamento, os livros que eram creditados ou oriundos de apóstolos eram reconhecidos como os livros que vinham de fato de Deus. E assim você fecha aquilo que nós conhecemos como cânon, né? Que é uma régua, um padrão, um conjunto de livros inspirados, de 66 livros, que foram sendo conservados no decorrer dos séculos. Mas e se alteraram esses livros? A chance é mínima, meus irmãos. Sabe por quê? Porque os livros originais, os escritos originais, eles foram sendo copiados, centenas, milhares de cópias circularam o mundo. E quando nós temos, por exemplo, o livro de Mateus na nossa Bíblia, de que cópia ele foi tirado? Não é de que cópia. É de uma centena de cópias. Os estudiosos pegaram todas as cópias de Mateus, juntaram e chegaram nesse texto e falaram: olha, comparando todas as cópias existentes, esse é o texto de Mateus. E assim com os livros do Novo Testamento. Só para você ter uma comparação, ninguém questiona a autoria de textos filosóficos de Platão, por exemplo, pois o número de cópias dos textos de Platão é uma mixaria. São bem pouquinhas cópias que existem sobre escritos de Platão. Se você compara com os escritos bíblicos, você tem centenas e centenas e centenas de cópias a mais, que do ponto de vista histórico dão muito mais credibilidade quanto a fontes do que qualquer escrito de Platão. Meus irmãos, isso é para você argumentar com quem está querendo discutir na base da racionalidade, né? Não é o caso nosso. Nós temos argumentos superiores, suprarracionais. Nós temos a fé. Nós cremos que Deus, o Deus que mobilizou cerca de 40 escritores para escrever a sua mensagem, Ele não deixou a Bíblia desprotegida, mas Ele guardou a sua palavra soberanamente para que ela não fosse alterada, para que ela chegasse nos nossos dias intacta. E nós temos provas disso também. Ali pela década de 60, lá em Israel, foram descobertas umas cavernas, ali perto do Mar Morto, numa região chamada Qumran. E descobriram ali vasos, né? Vasos com pergaminhos dentro dos vasos, cópias de livros sagrados. Naquela época era muito comum, né, algumas comunidades de copiadores se afastarem e morarem no deserto. E eles descobriram ali tanto os livros da Bíblia como livros de outras religiões. E eles descobriram ali, da época de Jesus Cristo, né, do primeiro século, um rolo de Isaías, do profeta Isaías. Veja, um rolo de Isaías de quase 2000 anos atrás. Eles pegaram o rolo de Isaías e compararam com um escrito ali da década de 60 da Bíblia, do exemplar de Isaías. Eles descobriram também o livro dos mortos, que era um livro da religião egípcia. Eles pegaram aquela cópia do livro dos mortos e compararam com uma cópia atual dos anos 60. Quanto ao livro dos mortos, era uma bagunça total. O texto da época de Cristo havia sido totalmente alterado. Havia coisas a mais, coisas a menos e alterações, totalmente bagunçado. No decorrer de quase 2000 anos, o texto foi perdido, quase totalmente perdido. Quando eles compararam o manuscrito de Isaías com um texto atual dos anos 60, meus irmãos, deu 95% de acerto. E os 5% de diferença tinham a ver com vírgula, com ponto, com uma letrinha a mais ou a menos, que não alterava em nada o conteúdo. Qual é a surpresa? Como é que um livro, naturalmente, ele é tão distorcido, acrescentado na mão dos copistas, e o outro livro permanece intacto, com a sua redação intacta, 95% de semelhança, 5% que não altera em nada o conteúdo?
Este livro aqui de Isaías contou com a proteção de Deus, a providência de Deus durante a história, para que os copistas não alterassem, para que ele permanecesse fiel. E note, é uma cópia apenas. O livro de Isaías que nós temos na Bíblia não é fruto apenas de uma cópia, mas é de dezenas e centenas de cópias que, comparadas, chegam ao texto que nós temos na nossa Bíblia. Meus irmãos, nós podemos confiar que o Deus que levantou 40 homens para escrever o seu registro, a sua mensagem, Ele cuidou deste registro para que ele permanecesse fiel e fidedigno para que a sua mensagem avançasse pelo mundo.